falar hoje sobre o despertar da consciência e a vida espiritual, ressaltando o papel da autocultura, né? E quando a gente fala de vida espiritual, ela em si mesmo ela é uma palestra, porque vida espiritual dá margem a muitos entendimentos, tá certo? Primeiramente, as pessoas colocam a vida espiritual em contrapartida à vida material. Isso é um pouco abstrato, porque nesse sentido só se viveria a vida espiritual depois da morte. Porque se eu estou encarnado, eu estou no mundo material, como é que é? Eu vivo o mundo material sem conexão do espírito, ou eu vivo o espírito sem conexão com o material? Então essa discussão é uma discussão sutil, tá certo? Muitas pessoas, por não se identificarem com as propostas, quando eu digo propostas do mundo material, são as coisas que o mundo oferece, as suas alegrias, prazeres, etc., elas acham que estão levando uma vida espiritual. A pergunta é qual que são os propósitos da vida espiritual, o que isso significa, tá certo? A gente vai ver no fim da palestra, a gente vai voltar a essa temática, tá? Então, a pergunta, aceder excesso, ler livros, meditar, ir em palestras, isso é vida espiritual? Né? Ou é uma vida espiritualista? Vida espiritual algo mais. É claro que em contrapartida com o mundo material, com as coisas que o mundo oferece, mundano, corpos, sentidos e desejos, existe uma diferença notável, né? Muita gente vive para os prazeres, vive para as coisas meramente materiais e até na busca de objetos, enquanto que o outro está meditando, está lendo, ele está num ponto diametralmente oposto, né? Então são duas situações, dois extremos. A vida material com seus meios fins, que aliás tem seu lugar e hora, né? Se de forma equilibrada. E o mundo espiritual com os seus valores, com o místico, aquilo que se contrapõe ao mundo material. E aqui surge um questionamento que eu já venho falando ao longo das exposições, que é onde está nosso coração. Isso quem fala principalmente é o Ramakrishna, que ele fala que a gente tem que entender onde estão nossos verdadeiros interesses. Porque muitas vezes a gente está envolvido com certas coisas, mas a nosso íntimo não está conectado com aquilo, não é mesmo? E muitas vezes os verdadeiros interesses até são inconscientes para nós. Precisa buscar isso para se chegar a uma resposta para o próprio indivíduo. Bom, sem essa clareza, é claro que a pessoa vive uma divisão. Eu estou colocando as coisas em forma estereotipada, tá certo? Bom, então, eu quero discutir aqui a consciência, nesse primeiro momento, a consciência como ter ciência, ter conhecimento e ter compreensão. Se for estudar a consciência do ponto de vista teosófico, tem esse livro que saiu agora, um estudo sobre a consciência, de Annie Besant, mas porque eu quero conversar aqui, eu vou me ater a o que nós normalmente entendemos por consciência. Ter entendimento, percepção, compreensão da coisa, tá? Um exemplo clássico disso é a Bíblia, que é falada e cantada e decantada, quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava em parábola. Ele falava, a vós é dado o direito de conhecer o reino dos céus, mas a eles não, porque ouvendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Inclusive tem outra passagem na Bíblia que diz que as pessoas estão adormecidas, o ser humano está adormecido. Então, as pessoas que Jesus se referia eram aquelas pessoas que estavam muito voltadas ao mundo material e viam tudo ao pé da letra, né? Principalmente, isso quem ressalta isso é o Yogananda, em que ele fala que isso é consequência das pessoas procurarem intensamente a sua realização no mundo externo. A gente depende da sociedade, da aprovação da sociedade, de uma série de coisas.
Mas quando a gente tem um sucesso, todo mundo bate palma, a gente gosta, claro. E então, porque a gente dá muito valor ao mundo, à sociedade, e a gente se projeta muito no mundo material. Bom, o que tem que ser ressaltado disso o pior é que a gente vai ao mundo material e tenta conhecer e se realizar nele, mas através do instrumento limitado que são os sentidos. Então, o mundo concreto, o mundo material, é uma ponta do iceberg do que é a vida, do que é a experiência humana, do que é a natureza humana e a natureza em si. Bom, a vida espiritual, ela começa com o reverter da sua intenção, em vez de se projetar consideravelmente no material, quando você faz essa mudança, dessa percepção do si mesmo. É uma nova percepção, atenção que você volta e energia para dentro de você. Você começa a se conhecer, você começa a dar atenção a si mesmo, coisas que muitas vezes você não deu, passou por cima. Você, eu digo no genérico, né? Nós, de um modo geral. E esse é o ponto crucial, tá certo, da discussão. A vida espiritual, ela é uma internalização sem que a gente se afaste do mundo material, né? Porque existe uma tendência de a pessoa começar a se interessar por coisas espirituais e achar que o mundo é um lixo, né? Estou cansado de ver certas pessoas falar, ai, é horrível, não vejo a hora de morar num lugar calmo e para. Isso é relativo, isso até ajuda, mas não é o ponto central. Vida espiritual não é essa fuga, tá certo? A gente precisa sair um pouco dessa dicotomia de material e espiritual, as coisas estão mescladas, tá? Bom, então, a gente, acabei de falar, não trata de se abominar as coisas materiais, mas passar ao mundo, viver no mundo conectado com a nossa essência, o que não é uma coisa trivial e imediata. Entrando em contato, sim, com o nosso verdadeiro eu. No Bhagavad Gita, o Krishna fala ao Arjuna, eu passo pelo mundo, mas não sou contaminado. Interessante isso. Quer dizer, o que é não ser contaminado? É viver no mundo, estar no mundo, mas não sofrer a influência, nem se identificar com o mundo material ao ponto de perder essa percepção do si mesmo. Então, eu vou fazer alguma coisa, ela fere o si mesmo, ela fere a nossa essência, fere. Então, não faça. O chinês chama isso de te, a virtude original. E tem que se manter a virtude original. Se perder a virtude original, a gente perde a nossa verdadeira natureza. Bom, no yoga eu coloco aqui natureza adquirida, porque esse é um conceito muito forte no yoga, e muitas pessoas podem ter estudado o yoga através de Patanjali. Ele fala o tempo inteiro da natureza adquirida. O que é a natureza adquirida? É esse eu criado ao longo das vidas, em que eu me identifico com ele. Não é a natureza real, né? Então, o despertar da consciência, como eu estou colocando aqui de uma forma pragmática, consiste em despertar para uma outra realidade em si mesmo, tá certo? Começar a entender que você não é só fulano ou beltrano. E a pergunta que eu quero que vocês pensem agora é o que nos faz despertar para essa natureza interna. É um grande sofrimento? Como é que dá esse clique que de repente eu venho a vida, uma boa sucessão de vidas voltada para o mundo material, de repente dá um clique, né? Existe uma magia nesse processo e eu quero trazer para vocês aqui uma poesia que eu leio sempre, sistematicamente, do Yogananda, que ele vai colocar de forma poética isso que nós estamos discutindo. Isso está num livro chamado Sussurros da Eternidade e a poesia chama-se Companheiro de Brincadeiras. Ele fala o seguinte: vagava sozinho pela praia, pertinho ao mar, e vi o ímpeto estrondoso das ondas em luta, expressando tua própria vida inquieta, teu mau humor em forma ondulante.
A imensidão violenta me fez estremecer e me afastei da batalha da natureza. E então, uma árvore, sentinela de extensa ramagem, com um olhar compreensivo de sublime doçura, moveu amistosos braços para reconfortar-me, e suas folhas, movimentando-se em cadência musical, cantaram uma mensagem e eu soube que era tua. Acima, pesquisei o céu imenso, e nas miríades de constelações, ingênuo, tratei de procurar-te, como se brincasse contigo. Procurei em vão o teu corpo escondido bem perto, velado por nuvens, espalhado na bruma, feito grinaldas de folhas, demasiado sutil para meus olhos verem e a tua voz pura em excesso para o meu ouvido poder perceber. E, no entanto, eu sabia que tu estavas por perto, como brincando comigo de esconder-se, iludindo-me sempre, amado Espírito, quando já estava prestes a tocar teu manto. Também te busquei às tontas por muitos lugares da velha ignorância tão velha como o tempo. E, por fim, detive minha busca com triste desalento. Procurei-te por ti, ó real Senhor elucidativo e astuto, em todos os lugares, e não apareceste em nenhum. Perdido no espaço insondável, aonde nada pode existir nem contemplar teu rosto. Depressa, corri para longe de ti. Todavia sem resposta no mar embravecido. Só alguns murmúrios da árvore bondosa, tão só o silêncio do céu infinito, dos vales lá embaixo e dos altos montes. Como uma criança ofendida, dentro do mais fundo de mim mesmo, chorando, me escondi, já sem buscar-te. Quando estava ali, inesperadamente uma mão invisível me tirou a exasperante venda, que cego me conservou por seculares trevas. Com um júbilo indescritível, me virei e olhei. Um mar sorridente e tranquilo, não aquele de furiosos bramidos, um mundo alegre e feliz, as portas abertas do astral, separando-nos somente o véu do sonho. Alguém estava bem junto de mim, invisível. Em doce sussurro, me disse claramente: olá, companheiro de brincadeiras, eu sempre estive aqui. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Esse poema, ele tem muitos nuances, né? Mas o que eu quero mesmo mostrar é que o ser que a gente tenta, no despertar da consciência, perceber, ele sempre esteve com a gente. Quem estava dormindo éramos nós. E a grande informação que para mim me chamou muito a atenção é que é o próprio ser que desperta em nós o interesse pelo sagrado. Então, de repente, a gente começa a se interessar, de repente alguém fala alguma coisa para a gente, de uma sociedade, de um livro, você vai lá e compra e começa uma busca. Eu, quando entrei na Sociedade Teosófica, eu ia na livraria do Pensamento, lá em São Paulo, ficava horas lá babando em cima dos livros. Aí eu pegava e falava, mas esse livro vai resolver meu problema. E comprava, chegava em casa com vários livros, lia e morria na praia, né? Porque a coisa era outra. Mas o chamado, o apelo, esse sim é que me fez
comprar livros e me interessar. Nós nos envolvemos com as coisas sagradas à procura do ser. E nessa busca voltamos para o nosso interior e nessa interiorização encontramos o ser. Quer dizer, é um processo, é um ciclo. Essa busca pelo sagrado corresponde ao despertar da consciência com a consequente mudança de vida para uma vida espiritual. Então a gente já começa a perceber que o despertar da consciência e a vida espiritual andam juntos. Não é que um se desenvolve e o outro se desenvolve. Um está intimamente ligado com o outro. Quando nós estamos lendo a poesia, ele fala quando estavas prestes a tocar teu manto, né? Eu sempre falo isso nas palestras, sou até repetitivo, que Jesus diz no meio da multidão, tocaram na minha túnica. O que é uma coisa meio sem sentido, porque na multidão as pessoas se esbarram, pisam no nosso pé. Uma coisa é estar sozinho num lugar e falar, tocaram na minha túnica, daí é um processo metafísico, né? Bem, eu quero entrar numa discussão da autocultura, e para isso eu vou me deter nesse livro. Esse livro é um achado para qualquer religião, para qualquer corrente, Autocultura à luz do ocultismo, do Sr. Taimni. O que a autocultura nos diz é o seguinte, que quando a natureza inferior, corpo, as emoções e os pensamentos concretos que formam a nossa chamada personalidade, tocam a natureza superior, o eu superior, com os seus princípios da vontade, da intuição e da mente abstrata. Isso é uma abordagem técnica que eu estou dando, tá? E eu quero chamar a atenção que o ocultismo, ele é sinônimo de ciência sagrada e que a teosofia é um dos seus representantes. Já falei de ciência sagrada em outros momentos, que é a ciência que foi transmitida para o homem desde os seus primórdios, pelo Logos, Deus, como dizem as religiões, por mensageiros, emissários, anjos, enfim, mas é uma sabedoria sagrada, é uma ciência sagrada. É ciência sagrada porque ela dá a oportunidade de o homem se redimir, ou seja, encontrar-se a si mesmo. Tudo isso que a gente está falando do despertar da consciência, isso tudo está explicado em detalhes, ponto e vírgula, na ciência sagrada, né? Então, à luz do ocultismo aqui, o oculto é nesse sentido, aquilo que não está explícito. Então, autocultura à luz do ocultismo, autocultura à luz dessa ciência. E lá ele fala, pela purificação e desidentificação com os corpos, em linhas gerais, eu estou fazendo uma abreviação desse livro, uma abreviação sumária do sumária, né? Pela alimentação e bons hábitos, pelas emoções equilibradas e saudáveis, pelos bons pensamentos, boa leitura e meditação, a personalidade muda seu padrão vibracional, né? E entra em sintonia com a sua natureza superior, desidentificando-se da natureza inferior. O que nos mantém identificado a nossa natureza inferior é justamente as vibrações que nós pomos em jogo, decorrentes de vícios, hábitos, tendência, prazeres e uma série de coisas. Então, o que fala a autocultura? Ela fala da purificação dos corpos, dos veículos, e sem isso, esse contato, o tocar no manto do Cristo interno não surge. Eu quero colocar aqui uma figura que já foi apresentada para vocês várias vezes, que é a constituição total do homem. Esse conhecimento ele foi transmitido desde os primórdios da humanidade pela ciência sagrada, ciência secreta, ciência oculta, coisa que, se a gente não lê num livro desse, você não tem o menor entendimento, né? Então, você vê aí o Logos, que é esse círculo maior, um círculo menor está escrito a mônada lá em cima, ela está lá em cima, no plano Adi, esse plano Adi também é chamado plano divino. Vocês veem que a personalidade tem 3 corpos, que é o corpo físico, no plano físico, o corpo astral e o corpo mental. Os 3 corpos inferiores, que são chamados a personalidade, eles têm funções.
São o pensamento, a emoção e a ação. Enquanto que o corpo superior, que forma o eu superior, Atma, Buddha e Manas, são princípios. Princípios, filosoficamente, significa aquilo que lhe confere a capacidade de alguma coisa. Atma nos confere a capacidade de determinação, a vontade. Buddhi, a percepção direta, além do intelecto, a intuição. E a Manas, abstrato, é aquela capacidade da abstração que muitos profissionais usam diariamente, quando estão estudando um modelo, quando querem mudar os físicos, enfim, matemáticos e todas as pessoas que fazem, arquitetos que ocupam espaço. Essa abstração é uma propriedade do ser humano, do seu veículo superior, do ser superior em si mesmo. Então, essa individualidade, esse círculo que tem, ele engloba os princípios superiores e a personalidade. Então, quando a personalidade se sutiliza, acontece, aqui eu pus o Antakarana. O Antakarana é um caminho, um canal, que isso está no glossário teosófico. Os ocultistas definem como sendero ou ponte entre o Manas superior e o inferior, o eu divino e a alma pessoal do homem. Então, todo o trabalho da autocultura como sentido de cultivar em você a sua natureza, você faz pela mudança de vibração, de hábitos e tendências que você tem na sua personalidade. Você prepara a personalidade para entrar em sintonia com o eu superior, como um rádio, quando você está sintonizando uma estação. Se você não está na estação, dá chiado, né? Bom, a ressalva que eu quero falar, que fique claro que esse caminho é o caminho da autocultura, é o caminho do ocultismo, da ciência secreta ou da ciência sagrada, tá? Nós podemos entrar em contato com o Cristo interno, chamado eu superior, que eu acabei de colocar, por outros caminhos. Por exemplo, pela devoção e entrega ao divino, pela sublimação da vida mundana, que os religiosos procedem, pelo serviço ao próximo, pelo xamanismo. O xamanismo procura forças fora que tem um reflexo interno. Então, ele mexendo com forças externas, ele desperta as forças internas. Mas aí já é o caminho do poder. Mas, de qualquer forma, se mexe com o eu superior e outros caminhos. Para não parecer que o único caminho de tocar o Cristo interno é esse que eu estou apresentando, tá? E aí eu quero fazer um questionamento que é meio incômodo. Tá bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não como carne. Eu estudo, eu medito e tenho práticas espirituais. Por que certas pessoas não despertam? Se eu estou me preparando, estou fazendo tudo isso, é compulsório o despertar? Esse sentir o ser interno? O que quer dizer que muitas pessoas aqui já sentiram isso. E algumas pessoas é tão forte que elas mudam, entram numa religião, mudam da noite para o dia. É um chamado forte, é um contato íntimo com o ser. Provoca toda essa mudança de personalidade. E outra revelação é que é o ser em nosso coração, tá certo? Que coordena o processo. O ponto principal a ser considerado é merecimento e maturidade espiritual para entrar em contato com o ser. O tocar na túnica não basta levar uma vida limpa, vida pura. Aliás, a Blavatsky fala na doutrina secreta que as pessoas, os senhores que têm o poder de fazer o mal, que ela chama os senhores da face escura, não fumam, não bebem, não comem carne, não vão em orgias, têm uma vida super pura. Só que usam a ciência sagrada para seus interesses pessoais. E ela dizia que a gente conhece a magia pelos resultados. A magia branca constrói, a magia negra destrói. Tem muitas pessoas que fazem o mal e têm uma vida muito pura. Falta maturidade espiritual. Isso também é uma graça que vem do karma e do ser interno. Mas a pessoa tem que se colocar. Então, devagar com o andor, que o andor é de barro. O meditar, o estudar, o não comer carne, tudo ajuda.
Depende da nossa intenção, depende daquilo que eu estou pretendendo nesse processo. Muita gente, o Sr. Krishnamurti, que ele é um mestre, o mestre dos mestres, em explicar as motivações humanas. O Sr. Krishnamurti mostrou o tempo inteiro o que são os condicionamentos, como a gente se projeta no mundo, e ele fala uma coisa fundamental, motivações, que as pessoas querem ser aquilo que não são. E aí precisa, o que ele propõe, o autoconhecimento, que a teosofia e todas as correntes propõem. Autoconhecimento, autoaprimoramento para se conhecer. Bom, aí quando eu me conheço nua e cruamente, com o lado bom e o lado ruim, é que eu posso fazer um trabalho de mudança. Então, a maturidade espiritual consiste se são verdadeiros sentimentos e valores em relação ao sagrado, são genuínos. Quando a gente fala no vulgar assim, Deus está vendo, o ser interno está vendo os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, tem carinha que conhece a Bíblia, tem carinha que conhece o Bhagavad Gita, está cheio de gente, vai em praça pública e começa a falar, na parágrafo tal, Jesus falou. Ele vive. Ele pode até ter um chamado e aquilo sensibilizá-lo, mas é genuíno o interesse dele nisso? E no fundo de si mesmo, onde é que está seu coração? Onde é que estão os seus interesses? Vamos aprofundar um pouco mais isso. Então, sem essa maturidade espiritual, o processo não se conclui, né? E aí, essa desidentificação com a personalidade não é imediata. Vale a pena citar que o contato com pessoas evoluídas espiritualmente, com centros de força e ambientes favoráveis ajudam nesse processo, né? E depois passa por uma mudança de hábitos, tendências e vícios, que mantêm o homem arraigado ao mundo material. Essas tendências latentes é o que o hinduísmo chama de vasanas ou vasanas, que são tendências que vêm de vida após vida. Aliás, nós reencarnamos por causa das tendências. Quando tem a morte do corpo físico, do corpo astral e do corpo mental, esses núcleos, essas tendências, elas permanecem nesses planos. E quando o eu vai encarnar de novo, ele passa de novo arrastando consigo as tendências que ele deixou em vidas passadas. Então, há uma continuidade. Toda a morte, a pessoa vai para o Devakan, que é as férias espirituais, e melhora. Então, quando ele volta melhor, senão não tinha evolução. Mas as tendências continuam. Isso é a mesma coisa que o elástico, que é um exemplo que o Brito dava lá em São Paulo, que a vida do espiritualista é que nem um elástico. Ele vai puxando, ele vai vencendo a tendência, as vasanas, ele vai vencendo essas tendências que nos prendem ao passado. Mas não pode parar. Parou, o elástico volta. Então, a vida espiritual, você tem que regar o dia inteiro, a vida inteira, né? TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Dessa desidentificação corresponde à transformação da natureza adquirida para a natureza superior. Isso que a yoga fala o tempo inteiro, a mudança da natureza adquirida para a natureza real. Então, quando a gente vê qualquer pessoa, ela pode estar cheia de defeitos, mas ela está dormindo. Porque quando ela despertar, ela é um Deus em evolução. Isso ajuda a minimizar o preconceito que às vezes a gente tem. O ridículo mais ainda é o problema de cor. É um absurdo. Quer dizer, se vier um marciano que é verde, por exemplo, ou cinza, os greys, e tiver cego interno, ele está no mesmo processo de evolução. Então, o preconceito de cor é uma das coisas mais ridículas que tem à luz do ocultismo, né? Bom, eu queria voltar a um tema
que é tocar o manto do Cristo. Eu espero, nessa primeira parte, ter colocado a vida espiritual e a material, né? Quando se estabelece essa conexão com o Cristo interno, mesmo que precariamente, a pessoa começa a ter uma nova visão de vida. Eu, quando entrei na Sociedade Teosófica, eu azucrinava o Valdir, esse irmão aí que saiu, que ele conhecia muito mais teosofia que ele, eu azucrinava ele o dia inteiro perguntando sobre teosofia, né? E um dia eu tive uma descoberta. Eu vi o colorido das cores. Até aquele dia eu não tinha caído em mim o vermelho do vermelho, o verde do verde, o azul do azul, porque eu olhava as cores como um registro mental. Mas um dia, naquela busca que eu estava, muito genuína, eu comecei a ver a vida diferente, comecei a me apaixonar pela natureza. Isso foi um dom, isso é uma dádiva do eu interno. Eu me lembro que eu estava indo para a faculdade, era um dia de sol, e eu olhei um carro vermelho na minha frente, eu olhei e fiquei assustado. Daí eu liguei, Valdir, olha o que eu descobri, a gente falava o dia inteiro, né? E então começa a surgir essa percepção de unidade e de uma vida superior, tá certo? E aí surge um grande passo, que é a interdependência entre as coisas, tá? Então, você percebe a interdependência do mineral, do vegetal, do animal e do homem. Muitas pessoas deixam de comer carne, não é porque são pedantes ou porque a carne faz mal para o intestino, não, porque elas têm uma visão dessa interdependência de uma vida una, né? E também a unidade na diversidade, é os povos e as raças. Isso é uma diversidade de uma mesma unidade. Consequentemente, começam a surgir, né, novos valores, novos sentimentos, tá? Essa integração com o próximo, a sociedade e a natureza, né? Bem, eu quero colocar aqui o seguinte: a vida espiritual não é fuga a mosteiros. Eu quero incentivar isso, porque muitas pessoas entram no espiritualismo, no ocultismo, e veem os erros do mundo material e acham que afastar-se do mundo material é a solução. Acabei de falar há pouco que não era, né? Mas é uma forma de viver e de se relacionar com a vida. Eu quero dar o exemplo da irmã Dulce, que eu já dei em outra palestra, que a irmã Dulce, lá na Bahia, ela estava dando de alimentar a uma pessoa com dificuldades mentais, né? A pessoa não tinha cognição. Ela pegou, estava dando o sopro, ela pegou uma colherada e deu para ele. Ele encheu a boca e cuspiu na cara dela, né? Ela se limpou, pegou a segunda colher e falou, tá bom. A primeira é minha, mas a segunda é sua. Pensem nisso. Eu não faria. Eu abro o bico aqui, eu não faria. Bater no cara eu não ia, né? Mas talvez dar uma... Ô Zé, que é isso, não sei o quê, né? Veja que interessante. Esse é o sentido que Cristo fala de dar um tapa, oferece a outra face, que todo mundo ridiculariza. Porque as pessoas estão centradas na personalidade. Quando você está centrado na personalidade, todos os valores é olho por olho, dente por dente. O que é a lei? A lei é justiça? Claro que não. A lei é um código. Justiça é algo maior. Justiça é algo que faz a pessoa passar por um processo que ela desperte para o mal que ela fez. Lei não, põe na cadeia e acabou, né? E aí, dessa percepção de unidade, desse sentimento da unidade da vida, da integração com todas as coisas, surge naturalmente o sentimento do amor. O sentimento do amor, não aquele amor, eu gosto, me faz bem, puxa, como a pessoa é bonita, o meu coração bate mais forte, e pode até ser o ser te entusiasmando, mas o amor que vem do ser interno é diferente. É o amor que fez a irmã Dulce contornar a situação e fazer o cara continuar tomando sopa, né?
Bom, a medida para nós nos avaliarmos e avaliarmos os outros é quanto o amor está presente em nossa vida. E aí o Patanjali fala que a gente tem que se analisar pelas nossas ações, olhando o que nós fizemos de trás para frente, né? Então, antes de dormir, a gente volta no tempo, até amanhã, quando a gente levantou, e vê os pontos principais que a gente fez durante o dia para nos estudarmos. E vale a pena a gente ver o que a gente feriu, o amor ou não. A gente vai ver que o caminho é longo. O amor não se compra em padaria, né? Ia ser bom na padaria, me vê meio quilo de amor, não é por aí, né? O amor que surge no coração dentro de nós é o amor que vem do ser, que dá esse sentido de satisfação e etc. Sem esse entendimento, a gente volta a acender incenso, ler livros e todas essas coisas. Então, eu não quero desmerecer os valores da vida espiritual nem do espiritualista, mas a proposta do despertar da consciência, ela é o processo que todo ser humano tem que passar. O ser humano nasce para desabrochar o ser que está em seu coração. Esse é o destino de todo ser humano. Uns estão muito perdidos. O bom filho a casa torna, tá? Qual é o sentido dessa parábola? Então, a mônada, ela entra nos reinos, ela passa pelos planos sutis, como essência monádica, depois ela passa a mônada, não nós nunca passamos pelo reino mineral. Eu nunca fui animal, eu nunca fui planta. Mas a mônada que habita em mim passou em eras muito antigas, ela passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal. Aí ocorre a individualização dos animais, que é quando a alma grupo animal, ela se divide até ficar uma alma única, e nessa alma única ela recebe a influência da mônada e do primeiro logos, chamado divindade e humanidade. Nessa hora, essa alma individual que está começando os rudimentos do futuro ser humano que vai nascer, ela começa então a criar as bases para que Atma, Buddha e Manas se enraizem naquilo que a gente chama corpo causal, a reminiscência da alma grupo, que ficou individual. Então, todos nós vamos ter que um dia despertar, tá certo? O despertar da consciência, a vida espiritual, ele é o destino humano. No livro, todas essas coisas que eu estou falando, existem também nesse livro, o Fundamentos de Teosofia, de uma forma brilhante. Ele é menos técnico que os outros dois. Quando a gente começa esse processo de desabrochar da alma, dizem os ocultistas que isso tem um percurso de 777 reencarnações, né? Sendo 700 de ignorância, 70 de aprendizado e 7 de sabedoria. Sabedoria são as encarnações finais que alguns seres já começam a apontar, né? Então você vê Pitágoras e você vê outros tantos apontando isso, quer dizer, você não consegue entender o seu Krishnamurti. Queria levantar uma questão com vocês. O seu Krishnamurti, ele veio mudar uma tendência de 2000 anos. Durante 2000 anos, as pessoas colocaram, a religião católica colocou que a salvação vem de fora, né? Que era através de Jesus, o Filho único que salva. Sem isso não vinha a salvação. O Krishnamurti vai lá e fala assim, não, a salvação é interna. É você que se salva, ninguém salva você. Você imagina a colisão que houve. Essas pessoas, elas estão nessas últimas vidas. Elas estão nas vidas que elas estão entrando em contato direto com o ser interno, até se transformar no que a gente chama um mestre de sabedoria. Mas o que cabe a nós, então? Vamos para o finalmente. O que cabe a nós é entender que esse processo de
despertar da consciência, ele tem que se refletir numa mudança para o mundo. Nós, de alguma forma, temos que agir para transformar o mundo na nossa medida. Eu não sou Buda, nem tenho condições, talvez eu nem quisesse. Não adianta, cada um é próprio. Eu estou no meu momento, eu não posso dar um passo maior que a perna, tá certo? Então, o que está ao nosso alcance? Então, aí é que vem o ponto do despertar da consciência, que a gente vê a irmã Dulce, que a gente vê Krishnamurti, que a gente vê tanta Gandhi e tantas pessoas. O que todos eles fizeram? Se voltaram para o mundo. Eles foram pontos de transformação da sociedade e do mundo. Você imaginou se essas pessoas tivessem ficado caladas? Se elas não tivessem falado, não tivessem aberto portas para nós? A gente tinha que começar desde lá de baixo. Então todo esse estudo, todo esse conhecimento, ele fica um símbolo que não tine, como diz a Bíblia, se você não transformar o mundo em alguma medida, né? Quero lembrar para vocês que a forma de a gente transformar o mundo é através da nossa família, né? Outro dia eu estava na Federação Espírita e um senhor lá, um diretor, ele deu um exemplo brilhante. Ele falou assim: a forma de a gente ajudar a humanidade é trabalhando na nossa família, nos envolvendo com a nossa família e que todos se desenvolvam. E muitas vezes as piores pessoas que nós temos o osso mais duro de roer está na nossa família. O karma coloca mesmo, não só para a gente ter oportunidade de ganhar um mérito, como também de a gente evoluir e fazer os outros evoluírem. Hoje em dia a gente vê, e é normal em todas as gerações, os jovens querem sair de casa. Pai e mãe é uma âncora. O karma não acha. Acha o jovem. Ele talvez tenha razão pelo conflito de gerações e de valores. Até aí a gente vai. Mas perder o respeito. Por isso que o primeiro mandamento é respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe não é calar a boca quando eles falam bobagem. Mas é o sentimento interno que eu tenho com relação ao meu pai e minha mãe. Que foram eles que me deram vida. Foi uma vida mecânica, né? Eles não deram um passe de mágica, né? Não assopraram no nariz que nem Deus fez com Adão, mas eles me deram vida. Então, e meus irmãos? Minha irmã, meu tio, tudo isso. Então, eu digo isso para que vocês reflitam e entendam o contexto em que vocês nasceram, o contexto que vocês vivem atualmente. Porque quando a gente é jovem, tudo é alegria. Porque a gente nem tem muitas compromissos ou responsabilidades para assumir, mas como também toda a experiência, né? Não deu certo, bola para frente. Mas a partir do momento que a gente vai ficando mais velho, as coisas mudam, as nossas responsabilidades aumentam e o mundo espera de nós outras coisas. Não fica esperando bobagem, nem amanhã eu começo, etc. E aí a gente vai ficando, muitas vezes, sozinho e passa por privações, e a gente tem que olhar isso. Qual foi a trajetória nessa vida que me fez chegar até aqui? Tudo isso é vida espiritual. A vida espiritual é isso, é voltar-se para a essência. Não é necessariamente ir na igreja, assistir missa, o que não tem nada contra e pode até ajudar. Bem, eu espero nessa nossa discussão que vocês vão meditar amanhã com outra consciência. E vocês vão começar a meditar, ler, estudar, falando assim, isso está me levando ao ser interno? Ou como é que eu posso pôr isso na prática com meus irmãos, com a sociedade e o mundo que eu vivo, né? É o que eu queria apresentar e eu agradeço a atenção